Bom, Luiz Felipe, fato é que Bolsonaro e os outros 7 aliados foram condenados, né? Os crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e ameaça grave, e também deterioração do patrimônio tombado. Como é que você acompanhou esse final de julgamento e o que tem ouvido falar sobre movimentações em Brasília também a respeito disso? Boa noite. Boa noite. Bem, nada disso dentro do Fórum de Opinião Pública, nenhuma dessas acusações procedem. Opinião pública, ao menos aquela que eu acredito que seja majoritária, olha esse julgamento todo, olha as acusações como uma grande fanfarra. Agora, tem o pessoal da máquina, o pessoal do sistema que se resguarda nessas acusações como se fosse o último fio de vida de sobrevivência política para eles. Então, estamos nesse embate, né? Agora, bom, passou o julgamento, temos aí uma condenação, o próximo passo é a gente trabalhar pela anistia. Eu acho que isso que deve estar na pauta, entrando agora essa semana no Congresso Nacional. Temos maioria para anistia? Temos. Tanto de deputados quanto de senadores. Isso é pacífico. Aonde que está o grande problema aqui? Como é que as lideranças do Centrão vão agir? Eu vou especificar aqui a liderança do Centrão, né? Porque são eles que negociam esses acordos com o governo, com o STF, e que tiram a direita do páreo, que é o interesse todo deles, é tirar a direita do páreo no próximo pleito eleitoral. Se a direita entrar no páreo, tiver um candidato da direita no próximo pleito eleitoral, a esquerda some, a esquerda implode, né? E o Centrão também, de certa maneira, não tem como vencer na opinião pública. Vamos botar os nomes aqui para ficar mais claro. Existe um nome, parece ser esse consenso aí do Centrão e até do STF, que é o do governador de São Paulo, Tarcísio. É disso que a gente está falando? Pois é, eu não sei. Não, para mim não está ainda definido isso. Tá? Não senti ainda esse consenso, mas que os líderes do Centrão são os que vão comandar aí a próxima etapa da anistia. Se eles vão botar os partidos do Centrão para aprovar a anistia, deixa eu repetir aqui para não confundir as pessoas. Os deputados, individualmente, assim como os senadores, individualmente, já temos maioria para votar a anistia. Inclusive no Senado? Nos dois. Eu acredito que sim. Ao menos é que eu escuto reverberação de todos que estavam ali coletando assinatura, conversando. Então, acho que temos essa base. Qual é o problema? O problema não é a base de deputados e senadores. São as lideranças do Centrão que comandam esses deputados. Essas lideranças que estão ali na questão do fazer o acordo, já querer costurar alguma vantagem eleitoral para o ano que vem. Ou seja, uma dinâmica totalmente antirrepublicana, né? Aproveitando aqui uma injustiça para se poder engrandecer no próximo pleito eleitoral. Isso é normal desses partidos de centro, que não tem vínculo umbilical com o seu eleitor, que de fato compram voto, que precisam de dinheiro público para se fazer famoso. Então, é isso que eu acho que é o problema ali, que pode ter uma interferência. Então, fica esse desconhecido. Esse é um dos aspectos de interferência. Porque o Centrão mama nos interesses do governo ali e tal, como se vai ter emenda para eles, não vai, como é que vai ficar. A mesma coisa, o STF é outra alavanca que pode deturpar essa realidade que já existe no parlamento, certo? O STF pode falar, puxa vida, a gente acabou de votar aqui uma condenação, aí vai lá o Congresso e dá anistia para todo mundo. Poxa, é o que eles fazem conosco, né? Eu acho que eles não gostariam que receber a mesma troca do ponto de vista do Congresso. Eles querem sempre se fazer de supremo, que o julgamento deles é inquestionável. Muito bem, mas é questionável, né? O Congresso deveria ter essa soberania. Então, eles podem até querer interferir, mas por não querer perder face perante esse julgamento. Então, essas são as duas alavancas que podem aguar aí essa maioria pela anistia. Mais uma vez, sempre falo isso e vou repetir, opinião pública na rua, manifesta, buzinaço, isso aí tem que crescer de novo, porque estamos aí numa necessidade de repautar a anistia, como sempre,
E como a gente está lidando com forças antagônicas muito fortes e consolidadas, precisa ter algo equivalente Pra de desequilibrar. fora do sistema para você poder criar Saiu um uma impasse. pesquisa do Datafolha, a gente sempre olha com desconfiança, falando que a maioria é contra a anistia. Não sei se você viu isso daí esses dias. Sim, Mas não é o que parece. Inclusive, esse relato da maioria dos deputados individualmente, acho que reflete muito essa pressão que eles devem estar recebendo do seu eleitorado. Exato. Vamos ver um último trecho, então, do Fux que a gente separou. Passo, então, a reunião ocorrida em 14/12/2022, da qual participaram, então, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, general Freire Gomes, o brigadeiro Batista Júnior e o almirante Garnier. Segundo a Procuradoria-Geral da República, há evidências minuciosas da reunião ocorrida no dia 14/12/2022, onde uma nova versão do decreto golpista, já com ajustes feitos por Jair Bolsonaro, foi apresentada pelo general Paulo Sérgio Oliveira aos comandos das 3 Forças Armadas. É incontroverso que Jair Bolsonaro não estava nessa reunião. Nela, segundo a acusação, teria sido apresentada uma nova versão do decreto, cujo conteúdo não se sabe explicar exatamente o que seria. E nem se logrou comprovar nos autos a diferença entre essas diversas versões. O réu está sendo acusado por um documento cujo teor exato não é conhecido, de origem incerta, e apresentado em uma reunião da qual nem participou. Tá aí, Lobauer, acho que essa frase final aí dá um resumo, né, do quão esse voto do Fux desmontou muito do que a PGR apresentou como acusação. E mesmo que não tenha esse efeito em termos de recursos, como já falou o Gomes, vai ficar para a história, né? Vai ficar ali a exposição de um ministro com uma interpretação completamente ao contrário dos outros 4 votos. Acho que isso tem o seu peso também, né? Até discussão de anistia ou outras coisas que possam vir a acontecer no futuro. Não, tem muito peso. O voto do Fux foi um voto de alento, como disse o Ricardo, mas a gente começa a achar que nós estamos ficando loucos se você não vê uma voz, pelo menos, se levantar e trazer argumentação técnica, porque foi um voto técnico, não foi um voto político, é um voto muito 13 claro, horas de voto técnico. técnico. Inclusive, para quem é do direito, e eu não sou, eu fui ver o comentário de outros juristas que disseram exatamente a mesma coisa. Ele foi preciso, foi na linha. Então, isso serve, Renato, eu acho que o ponto aqui é o seguinte, a pergunta que fica é assim, como é que ficam os países, o que acontece nos países onde há tribunais de exceção? Porque esse é um tribunal de exceção, isso é um circo, isso é uma farsa, é uma coisa vergonhosa, um país que estava no caminho de construção de instituições, é uma vergonha o que aconteceu nesse julgamento, se é que pode chamar isso de julgamento. Então o que fica, se você pega historicamente nos países que passaram por esse tipo de processo, ficam quatro consequências. A primeira delas é que você divide a sociedade. Ela já estava dividida, vai ficando mais dividida ainda. A segunda é a instabilidade política em geral, porque é uma tensão muito grande entre as representações políticas, entre os partidos que já são enfraquecidos. O Luiz Felipe descreveu agora como é o nosso sistema, como ele está totalmente pervertido. Então, assim, é uma instabilidade política enorme. O terceiro ponto é a credibilidade internacional, que o país perde. E não preciso nem dizer o que aconteceu com a credibilidade internacional do Brasil nesses últimos 2 anos e meio. E o pior, o quarto ponto, o mais triste, o mais preocupante é a instabilidade institucional, quer dizer, a crise institucional. E o que a gente deve lutar, acho que a nossa vida toda, ainda mais para quem viveu, no meu caso, acho que nós todos aqui, mas eu lembro do processo da anistia de 79, eu lembro do processo que foi a retomada da democratização lenta, gradual, né, e difícil como foi, eu lembro. Então, o que eu acho que a gente tem que lutar é para que isso fique registrado na história. Então, assim, o voto do Fux está registrado na história, os nossos comentários aqui estão registrados porque estão gravados, então, se algum dia alguém for fazer a revisão da nossa história, vai ter que registrar lá que isso daí
Isso daí que aconteceu agora, essa semana, é um tribunal de exceção. Assim como foi feito com João Goulart em 64, para a turminha que gosta. O João Goulart não teve o devido processo legal respeitado. Nos tribunais militares do Chile, foi a mesma coisa. O Pinochet caiu, não teve, os tribunais militares não respeitaram o devido processo legal com a oposição. Foi com vocês. Então tem que pensar que a história registra coisas idênticas a essa que estão sendo feitas agora, só que contra vocês. E o que a gente tem que fazer é registrar, porque o que vem depois, na história das nações, é que há um processo histórico de revisão. Em alguns casos até, como o caso da África do Sul, são tribunais de revisão. E vai ter que acontecer isso aqui. Se vier a anistia, tanto melhor. Mas se não vier, está registrado na história que vai ter que ter uma revisão, porque o que aconteceu é uma verdadeira injustiça, é de dar nojo, de dar asco, dá vontade de vomitar o que se viu nesse processo contra o ex-presidente Bolsonaro. E digo mais, me permita. Eu disse isso esses dias para uns amigos meus, eles disseram, se você é bolsonarista, você não tem nada de bolsonarista. Sou bolsonarista, nunca fui bolsonarista, nunca fui amoedista, nunca fui lulista, nunca fui nada desses istas aí. Mas eu sou um ista, institucionalista. Eu trabalho e acredito e tenho crença nas instituições, longe dos homens e força para as instituições. E o que a gente acabou de fazer nesse julgamento é jogar as instituições no lixo. A gente rasgou a Constituição, a gente humilhou as instituições que a gente estava construindo para dar um show de horror desse que não vai servir. As sociedades ficam divididas, né? Veja o que acontece no Chile hoje. O Chile até hoje é uma sociedade dividida, porque não cicatrizou esses desastres que foram cometidos no passado. Então a gente tem que prestar atenção nisso.